Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast de Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 175, recebemos o filósofo e professor Carlos Frankl para uma conversa sobre aprender com a filosofia antiga, possibilidades da filosofia no diálogo intercultural e muito mais. O professor Carlos Frankl é um filósofo e escritor teuto-brasileiro que atualmente vive no Canadá. Ele é professor de filosofia e religião na Universidade de McGill, em Montreal. Anteriormente, foi professor de religião comparada e filosofia na Universidade de Oxford. É autor de livros como Religiões Filosóficas de Platão a Spinoza, Razão, Religião e Autonomia, e Ensinando Platão na Palestina, Filosofia em um Mundo Dividido, ambos publicados em inglês e ainda sem edição brasileira. Nossa conversa girou em torno do seu mais recente projeto de publicação, que questiona o que podemos aprender com a filosofia antiga. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Pode acompanhar a gente no Facebook, no Instagram, no Twitter ou no YouTube. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Se gosta do conteúdo do podcast, apoie nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me/filosofia_pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$5 mensais. Se não pode contribuir, ajude a gente divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos muito dessa força. Vamos então para a nossa conversa com Carlos Frankl sobre aprender com a filosofia antiga. Hoje a gente recebe direto de Montreal o professor Carlos Frankl. Nossa conversa hoje é sobre se podemos aprender com a filosofia antiga. A primeira pergunta que eu vou fazer para o professor Carlos é sobre como esse projeto atual dele de dialogar com a filosofia antiga dialoga com o trabalho anterior dele sobre como ensinar Platão na Palestina, um trabalho que ele pensou a filosofia de modo multicultural e até de que modo que essa abordagem intercultural da filosofia, de certa forma, traduz um pouco da própria trajetória biográfica dele. Professor Carlos, muito obrigado por essa possibilidade de conversar. Não, obrigado você. Obrigado pelo convite e vai ser um grande prazer. Bom, então deixa eu começar talvez com a parte biográfica. Sim, e eu acho que você tem razão que realmente tem um vínculo entre a minha biografia e a minha curiosidade filosófica, os meus estudos, os meus projetos. Como você falou, eu estou agora em Montreal, mas eu passei a minha infância entre a Alemanha e o Brasil. Então, eu nasci na Alemanha, mas meus pais, os dois, são brasileiros e eles foram refugiados políticos, quer dizer, eles tiveram que sair do Brasil nos anos 60, no fim dos anos 60, durante a ditadura militar, e a minha mãe, ela era filha de um líder comunista que foi um grande colega do Carlos Marighella e organizou com ele a oposição contra a ditadura militar e participou no sequestro do embaixador americano em 1969. E os meus pais eram bem jovens, eles estudavam na USP na época, mas eles também estavam assim, eles eram de esquerda, também estavam na oposição, aí tiveram que sair do Brasil e eles contemplaram a possibilidade de fazer treinamento para guerrilha urbana em Cuba e passaram uma temporada em Cuba também, mas no fim eles foram ao exílio, eles se estabeleceram na Europa e eles foram para a Alemanha. E não foi assim um acidente essa escolha, mas os meus avós paternos, os pais do meu pai, eles são judeus alemães que tiveram que fugir da Alemanha e conseguiram refúgio no Brasil. Então foi um vai e volta de uma certa maneira. E aí eu nasci na Alemanha em 1971 e passei uma parte da minha infância lá. E em 1979, acho que você sabe, teve uma anistia e os refugiados políticos podiam voltar para o Brasil sem medo de punição. E aí os meus pais resolveram voltar e a gente foi para o Brasil, de uma cidadezinha pequena na Alemanha, a gente mudou para São Paulo. E para mim realmente foi um choque de culturas bem grande, né? Eu passei a minha infância naquela cidadezinha católica alemã, eu pensava que eu era alemão, na verdade, e de um dia para o outro
encontrei em São Paulo e não me senti muito bem lá, porque a minha socialização eu tinha sido socializado na Alemanha. E então o Brasil para mim foi bem. Eu falava português bastante bem já, e a gente foi para uma escola brasileira e a gente começou a falar português em casa. A gente mudou do alemão para o português e tudo isso. Mas culturalmente eu me sentia assim mais em casa na Alemanha do que no Brasil. Então eu comecei a glorificar a Alemanha. Assim, eu desenvolvi esse nacionalismo quando você está quando você está distante da sua pátria, você se transforma em nacionalista. E isso deu nos nervos dos meus avós judeus. Eles se confrontaram com a história judaica na Alemanha, então teve um colapso do meu nacionalismo alemão nesse momento, quando eu tinha uns 12 anos. E desde então, de uma certa forma, eu fiquei assim entre essas culturas, essas tradições, a Alemanha, o Brasil. Eu estudei em Berlim, depois fui para Jerusalém para continuar os meus estudos lá, e sempre assim nessa procura da minha identidade, quem que eu sou, alemão, brasileiro, judeu, e realmente não me senti muito em casa em nenhum desses contextos, quer dizer, tinha essas tensões assim, eu tinha vínculos a esses três lugares, essas três tradições, mas nenhum, assim, funcionava. Então, essa questão de identidade, crise de identidade, e acho que por isso eu acabei fazendo filosofia, não é? Quer dizer, eu não era cidadão nem da Alemanha, nem do Brasil, nem de Israel, nem judeu, nem nada, e então resolvi ser cidadão dessa República Universal dos filósofos, de uma certa forma. E não é, tem esse projeto assim universal, global, a procura da verdade, tudo isso. E é interessante porque eu acabei fazendo filosofia, quer dizer, a minha especialização no começo foi na filosofia antiga e medieval, e realmente os filósofos medievais, eles tinham essa ideia de uma filosofia como projeto global. Não é, quer dizer, por exemplo, os filósofos judaicos, ou muçulmanos da Idade Média, ou cristãos, eles tinham que justificar, por exemplo, por que eles estavam estudando o Aristóteles ou Platão, que são nem judeus, nem muçulmanos, nem cristãos, mas fazem parte do paganismo, não? São filósofos paganos. Então, qual é a justificativa? Por que um judeu pode estudar o Aristóteles? E eles falavam, bom, a verdade é universal, e não importa quem estabelece a verdade, não é? Se essa pessoa estabeleceu a verdade, então a gente vai receber essa verdade dele, seja ele quem for, pagão, ou muçulmano, judeu, cristão, mas eles tinham essa ideia da filosofia como projeto universal, e eu gostei dessa ideia, assim, eu pensei, bom, não, como membro da universidade, a gente é como essa herança, não é, dessa ideia. A gente faz parte de uma comunidade global de estudiosos que colaboram para se aproximar da verdade cultural, natural, e tudo isso. Então foi um pouco, vamos dizer, esse o vínculo entre as peregrinações biográficas da minha família e a minha chegada à filosofia e às questões filosóficas. Agora, de lá para esse livro, então, o meu primeiro livro foi um livro assim bastante técnico, né? Baseado na minha dissertação, que eu escrevi em hebraico. Eu tinha essa ambição, na época, isso foi nos anos 90, né? Na época eu tinha essa ambição de demonstrar para mim e para os outros que eu tinha essa capacidade de escrever em hebraico e fazer parte da sociedade israelense. Então eu escrevi a dissertação em hebraico e publiquei o meu primeiro livro baseado na dissertação em hebraico sobre a filosofia medieval realmente, Maimônides, Ibn Rushd, então judaica, muçulmana, em árabe, em hebraico. E foi esse o meu primeiro livro, uma contribuição bastante assim técnica, filosófica, filológica. E o meu segundo livro já foi um pouco mais abrangente, vamos dizer. E então lá eu voltei para a filosofia antiga, comecei a estudar Platão e Aristóteles, e foi até o século XVII, Spinoza, e tentei entender como eles fizeram a integração entre o racionalismo e a religião,
quais são os vínculos que eles constroem entre a filosofia e a revelação, vamos dizer, e a Aristóteles e a Bíblia e tudo isso, como eles reconciliam essas duas tradições, entre as quais tem bastante tensão. Então, eu me interessei pelos mecanismos de reconciliação dessas duas tradições. Mas, ao mesmo tempo, aí comecei a ensinar na Universidade de McGill, e isso quer dizer, isso não faz parte da minha biografia. Simplesmente obtive um trabalho, quer dizer, eles me ofereceram uma professura nessa universidade, que é uma universidade boa, mas eu nunca fui para a América do Norte antes da minha entrevista na EU, então foi um contexto completamente desconhecido para mim, e também bastante distante de todos esses outros lugares, do Brasil, da Alemanha, do Israel, como um espaço neutro, de uma certa forma. E me estabeleci aqui, e desde 2000 eu estou aqui ensinando filosofia e também religião nessa universidade. E uma das questões que eu me pus é se a filosofia, se ela pode oferecer algo também fora do espaço acadêmico, da universidade, se ela tem algo, se ela oferece ferramentas que são úteis também para as pessoas que não fazem parte dessa comunidade acadêmica, que não são professores ou estudantes. Foi essa a motivação para começar esse projeto que, no fim, se articulou nesse livro que você mencionou, Ensinar Platão na Palestina, que é um livro baseado em 5 ensaios sobre projetos que eu fiz em várias partes do mundo, e comecei realmente na Palestina, que deu título a esse livro. Então eu fui a lugares, eu escolhi lugares que se localizam em zonas de conflito, vamos dizer. Israel e Palestina, por exemplo. Eu também fui para a Indonésia, para uma universidade muçulmana na Indonésia, e dei um seminário lá. Eu fui para o Brasil, passei uma temporada em Salvador em 2010 e fui para as escolas. E isso foi na época que eles estavam implementando essa lei que foi passada no Brasil em 2008, que fez o ensino da filosofia obrigatório o filosofia e sociologia. Não sei se essa lei ainda existe ou se foi revocada. No novo ensino médio eles estão retirando a obrigatoriedade. Mas se a gente for conversar sobre o novo ensino médio, é assustador, não? Talvez melhor não, então. Mas na época, não quer dizer, foi essa época na qual a popularidade do Lula estava assim, no auge, então tinha muito entusiasmo pela filosofia, e eles estavam tentando implementar essa lei. Então eu fui a várias escolas em Salvador. Então eu fui para Salvador, passei alguns meses lá. Então fui para escolas públicas para ver como se passava a implementação dessa lei e o que os alunos, especialmente em bairros pobres, vão fazer com a filosofia, não é? Qual é o uso, qual é o valor da filosofia nesse contexto? E isso foi muito interessante também. Então foi mais um desses lugares que eu escolhi. E depois eu fiz um seminário com um grupo de judeus ortodoxos racídicos, não é? Que fazem parte do judaísmo ultra-ortodoxo, assim, em Nova York. Mas o que caracterizava esse grupo é que eles tinham abandonado a fé. Eles viviam numa contradição porque eles não queriam abandonar a comunidade, eles não viam possibilidade de reconstruir a vida deles fora da comunidade, então eles ficavam na comunidade, mas eles eram completamente, como se diz, pensadores livres, quer dizer, eles não tinham nenhum compromisso com o judaísmo, eles eram realmente como ateístas, eles não tinham fé em Deus, não tinham fé em nada.
um assunto acadêmico, mas realmente tinha questões filosóficas que faziam parte da vida deles, que estavam ligadas a essa contradição que eles viviam no dia a dia. A minha destinação final foi um grupo de indígenas Mohawk, quer dizer, eles fazem parte do grupo dos Iroquois aqui na América do Norte, quer dizer, numa reserva entre os Estados Unidos e o Canadá. E, como você sabe, os indígenas na América do Norte, eles são as vítimas da história da colonização, e eles têm um projeto de soberanidade, eles querem ser soberanos, eles querem reconquistar a soberania. Então tem um monte de questões políticas que eles estão refletindo. Então a gente tentou usar as ferramentas da filosofia política para ajudar essa reflexão que eles estavam fazendo lá. E então esse livro é um livro assim mais escrito para um público assim maior, não para os especialistas, e é um relato dessas aventuras filosóficas pelo mundo, e é um ensaio quer dizer, eu tento mostrar que a filosofia realmente pode ter um papel útil, um papel positivo, pode ter uma função positiva nesses contextos de crise, de conflito, de problemas, e pode ajudar a reflexão que já está enraizada nesses contextos. Eu fiquei pensando o que significa para você falar em português sobre filosofia, né? Porque a gente diz que tem aquela velha máxima de que ficar adulto é se reconciliar com os pais, né? Filosofar em português deve ter uma sensação diferente também. Mas tudo que você falou tem um sentido muito mais forte, talvez agora, num momento em que o Brasil está tentando se reconstruir de certa forma, né? Porque a gente teve todo um momento de retrocesso, vamos dizer assim, para a gente não dar mais corda para essa pauta, mas a ideia de que você descrevia um mundo dividido. Parece que essa fissura virou a gente caiu em tribalismos praticamente, né? E a filosofia surge como uma possibilidade, uma necessidade, na verdade, de a gente tentar construir contextos de conversação, né? E eu vou começar perguntando sobre a pergunta que é a chave do projeto também. Podemos aprender algo com a filosofia antiga? Eu acho que essa é a chave. Mas eu acho que aí, já incluindo nessa questão, as divisões que você faz, que são muito boas, a dicotomia que geralmente jogam a filosofia antiga, né? Ou os filósofos em geral, como gurus da autoajuda, vamos estudar aqueles caras preconceituosos, os brancos mortos poderosos que não nos deixam falar e trazem todo o preconceito, né? Como sair dessa dicotomia? Como salvar as aparências, né? Sim, claro. Então, o meu trabalho acadêmico, ele se situa assim na história da filosofia, né? Mas eu nunca considerei a história da filosofia como um museu intelectual, onde a gente vê um objeto que não tem mais relevância para nós. E o meu livro anterior, Ensinar Platão na Palestina, já mostra que realmente a gente lia Platão com os meus alunos palestinenses, mas não porque a gente tinha essa curiosidade histórica pelo Platão, mas a gente queria ver se Platão pode nos ensinar algo que continua relevante e pode ajudar na situação atual. E para mim essa questão da utilidade da história da filosofia, e em particular a filosofia antiga, não é só uma questão assim se eles podem ensinar algo a gente e a gente concorda com isso, mas eu vejo que eu acho que um dos objetivos principais do uso da filosofia antiga pode ser que eles nos desafiam. Quer dizer, eles não concordam com a gente. Eles colocam desafios a nós, eles subvertem as nossas expectativas convencionais, de uma certa forma. E para dar um exemplo, isso sempre funciona quando eu ensino
em classe aos meus alunos Platão, então, na República, não é, que é o livro mais famoso dele, o diálogo sobre a justiça, sobre a filosofia política, e ele tem essa tese famosa que é uma crítica assim bem radical à democracia. Não é? Ele fala que a democracia é um navio de ignorantes. É essa metáfora que ele usa, um navio de ignorantes, e a ideia é que se você está em um navio e você quer chegar seguramente ao porto, você não pode encargar os passageiros. Você tem que encargar o capitão, porque ele tem a ciência, ele tem a sabedoria, ele tem a compreensão técnica da navegação que vai fazer que você chegue seguramente ao porto. E os passageiros não têm essa ciência, eles não sabem como fazer para navegar o navio seguramente. E Platão pensa que é a mesma coisa com o Estado, não é? Você não pode pôr o povo no poder, você não pode encargar o povo, o demos em grego, mas você tem que encargar, você tem que pôr no poder os especialistas que realmente têm essa sabedoria política, que realmente têm um conhecimento do bom para os membros da sociedade, que realmente sabem o que é uma vida boa, o que é uma sociedade boa, e podem implementar esse saber. E os meus estudantes, eles sempre ficam em choque quando eles leem essa crítica da democracia do Platão, porque eles cresceram com essa ideia que a democracia liberal é o melhor sistema do mundo e não tem alternativa, e não tem crítica, e não tem nenhuma questão que... Então eles ficam assim chocados, mas também é uma oportunidade para eles de defender as convicções deles, né? Quer dizer, eles cresceram com essas convicções, mas eles não refletiram sobre essas convicções. Então a leitura de Platão, e especialmente dessa crítica da democracia de Platão, é uma oportunidade para eles de refletir sobre as suas convicções de base. Acho que a única vez que os meus alunos não tiveram muito entusiasmo para defender a democracia foi em 2017. E, por acaso, a gente acabou lendo essa crítica da democracia do Platão na mesma semana que o Donald Trump foi inaugurado como presidente dos Estados Unidos, e todos os meus alunos, eu tinha 120 alunos num curso de introdução à filosofia política, e praticamente todos se perguntaram se realmente talvez o Platão tinha razão e realmente a democracia liberal não funciona porque ela põe no poder gente como Donald Trump, depois Jair Bolsonaro. Então tinha esse questionamento e pouco entusiasmo pela defesa da democracia nesse momento histórico assim particular, mas em geral os meus alunos sempre, não é, eles veem o desafio e eles reagem. Então eu acho que a filosofia antiga ela tem esse poder, essa capacidade de subverter as nossas convicções, as nossas noções assim convencionais sobre o que é uma boa sociedade, o que é uma boa vida. Se você considera assim os sábios modelos da antiguidade, não é, começando com Sócrates, não é? O Sócrates ele é um cara feio e pobre, ele não toma banho, ele não tem emprego, ele passa os dias dele enchendo o saco das pessoas na feira como se diz? Atenas. No Atenas. Brasil diriam que ele não é uma pessoa de bem, não é um cidadão de bem. Exatamente. Essa é a percepção antiga também, não é? Que ele é uma pessoa que ele é um problema. E as pessoas que os interlocutores dele, eles ficam bem assim irritados com ele. Não é uma conversa assim pacífica, mas ele irrita com as questões que ele pergunta. E as conversas nunca levam a uma solução, não tem conclusão, sempre fica aberto, eles acabam num impasse. Não é? Ele põe uma questão e não tem resposta no fim. Então
parece completamente inútil o exercício, porque parece que não produz nenhum resultado. E no fim, quando ele tinha quase 70 anos, levaram ele à corte, e ele foi processado e condenado à morte e executado. Quer dizer, deram a ele a opção de parar o projeto de filosofia dele, o projeto de questionamento dele, ou ser condenado à morte, e ele opta, ele escolhe a condenação à morte. Ele prefere morrer do que parar o projeto filosófico dele. Então, Sócrates, ele realmente subverte as nossas noções de uma vida com sucesso. Parece que é uma vida que não tem nenhum sucesso. Não é? Ele é pobre, ele é feio, ele não tem emprego, ele tem uma família, mas ele não se interessa muito pela família, e no fim ele é executado, e toda a filosofia dele não leva a nenhuma resposta. Então, como ele pode ser um modelo para nós? Não é? Então é um desafio. Ou para dar mais um exemplo, o Tales, o primeiro filósofo da tradição ocidental, não é? O Tales, que ficou famoso porque ele declarou que tudo é água. Tudo pode ser reduzido à água, sai da água, emerge da água. Então ele é mais conhecido por causa dessa tese. Mas tem uma passagem, um diálogo de Platão, que descreve o Tales contemplando as estrelas. Talvez você conheça essa passagem, porque ele também era astrônomo, então ele se interessava também pelo céu, pelas estrelas, e como ele está assim olhando, né, para o céu, ele não vê o que está na frente dele, e aí ele cai num poço. Porque ele está distraído, ele está assim absorvido nessa contemplação das estrelas, e tem uma empregada que está vendo essa cena, ela está observando essa cena, e ela começa a rir, porque parece que realmente a filosofia não tem nenhum benefício, e ao contrário, ela faz mal, porque lá está o Tales, que estava contemplando as estrelas, agora está no poço. Então, é como uma piada sobre a filosofia, não é? Não só que ela não beneficia, mas ela faz mal, ela não ajuda. Então, é mais um sábio modelo que parece que não é modelo nenhum, mas que subverte a nossa ideia de uma vida com sucesso, uma vida boa, uma vida feliz. E o terceiro e último exemplo que eu vou dar é o Diógenes. Diógenes de Sinope, que foi um dos fundadores do cinismo antigo. E tem um monte de histórias sobre o Diógenes, um monte de anedotas sobre o Diógenes. Mas ele, então, dizem que ele vivia num barril. Não é? Ele não tinha casa, ele era como se diz, um sem teto. Sem teto, isso, um clochard. Então, mas ele queria exprimir esse desprezo pela riqueza, pelo poder. Ele queria mostrar que ele não precisava de nada disso. Então, ele morava nesse barril, e um dia ele estava tomando sol do lado do barril dele, e Alexandre o Grande chega lá, quer dizer, Alexandre o imperador, não é? O Alexandre da Macedônia, o homem mais poderoso do mundo, que construiu o império maior na antiguidade, o maior império na antiguidade. E ele estava curioso, assim, quem é esse Diógenes que parece que vive essa vida autossuficiente, não precisa de nada. Então ele tinha essa curiosidade, ele foi lá visitar o Diógenes, que estava tomando sol, e ele falou para o Diógenes: você pode pedir o que você quiser e eu vou realizar o seu pedido, o seu desejo. Eu sou o homem mais poderoso do mundo, então eu vou realizar o seu desejo. E o Diógenes, o que ele diz ao Alexandre o Grande? Ele diz que você está bloqueando o sol. Você pode sair daí, por favor? Porque eu posso continuar a tomar meu banho de sol. E foi esse o pedido dele, não tinha nada que ele queria. Então, mais uma vez, é um modelo que subverte, não é, a nossa
as nossas ideias de o que faz uma vida feliz, o poder, a riqueza. Quer dizer, nada disso, na verdade, é necessário se a gente segue a filosofia desses filósofos antigos. Então, uma das atrações para mim é essa subversão, não é? Eu acho que tem uma coisa muito interessante, toda vez que alguém vai falar de filosofia antiga, a gente pode dizer assim, me explique seu Sócrates, eu direi quem você é, como você lida com a filosofia antiga. E você traz o Sócrates como uma chave muito interessante, porque ele é aquele que questiona e o que mantém o questionamento aberto, tem a coragem de continuar perguntando, inclusive para aqueles que seriam cancelados, né? O Sócrates hoje em dia, na sua descrição, é aquele que mantém o diálogo aberto, né? Sim. Mas a gente tem um problema, e esse problema é como debater com aqueles que não nos oferecem razões. Então, o Sócrates realmente ele é o inimigo do dogmatismo. Quer dizer, ele é um falibilista, vamos dizer. Quer dizer, ele até o fim da vida dele, ele reconhece que ele pode estar errado e ele está pronto a refletir mais uma vez, por exemplo, sobre a justiça. Bem no finzinho da vida dele, os amigos dele oferecem a ele de fugir da cadeia. Não é? Ele já foi condenado à morte, ele agora está na cadeia esperando a execução. E ele tem amigos que têm esse poder, tem dinheiro para conseguir que ele possa fugir. E ele diz, bom, então vamos pensar o que é a justiça e será que a justiça me permite fugir? Porque eu pensei muito sobre a justiça toda a minha vida, mas eu estou disposto a recomeçar essa reflexão, porque talvez eu estou errado, talvez estava errado toda a minha vida, e vamos ver o que vai dar. Então ele recomeça, ele reabre, não é, essa discussão. E no fim, a conclusão dele é que ele não tem permissão, que a justiça não permite a ele fugir da cadeia, que ele realmente tem que aceitar essa execução. Mas demonstra essa abertura da qual você falou, não é? Que até bem o fim da vida dele, ele está disposto a reabrir a conversa, e é uma conversa que não tem fim para ele. Quer dizer, não importa quantas vezes você já refletiu e examinou as suas convicções, você nunca pode ter certeza absoluta que elas estejam corretas. E eu acho que isso se aplica ao campo moral, não é? Quer dizer, ele reconhece que, por exemplo, na matemática a gente pode resolver facilmente todos os conflitos, não? Quer dizer, não tem questão, não. Se você diz que 6 vezes 3 é mais do que é menos do que 2 vezes 8, a gente pode fazer a conta e a gente pode resolver a nossa disputa facilmente. Quer dizer, na matemática não tem esse problema, mas nas questões morais, nas questões sobre a coragem e a justiça e a piedade também, não é? Lá é que a gente tem esses conflitos que não tem resolução, e a gente tem que continuar a pensar e a refletir. E eu concordo com você que isso, de uma certa forma, é um desafio para vamos dizer, para essa geração do woke, não é? Desse dogmatismo moral. As pessoas que sabem tudo cancelam e não estão dispostos a dialogar. E eu pensei sobre isso. Eu acho que, de uma certa forma, os meus estudantes que são woke, vamos dizer, que são assim, progressivos e moralistas, não é? Eu tenho estudantes como esses. Eu acho que eles têm uma certa simpatia pelo Sócrates, porque ele tem um lado woke. Ele quer despertar as pessoas a reflexão moral, não é? Tem essa ideia como se diz, ele pica, não é? Ele é como uma mosca que se senta, que chega no cavalo e pica o cavalo e desperta o cavalo o cavalo estava como dormindo, ele vem lá e desperta,
E isso que ele faz com a população, com os cidadãos de Atenas. Ele desperta eles para conversação moral. Então, de uma certa forma, ele pode ser o pai do woke. E também é verdade que ele é bastante assim, como se diz, ele não faz exclusões arbitrárias. Quer dizer, todo mundo pode participar dessa conversação e todo mundo pode fazer parte do universo moral dele, quer dizer, não é ligado à raça, ou sexo, ou orientação sexual, ou idade, quer dizer, todo mundo está convidado a participar, todo mundo pode fazer parte do universo moral dele, não tem exclusão arbitrária, mas do outro lado, a inclusão também não é automática. Quer dizer, isso é uma diferença que os alunos eles se reparam que realmente tem uma diferença, porque ninguém é excluído do universo moral de Sócrates, mas ninguém também é incluído automaticamente. Você realmente tem que fazer esse esforço de clarificar as suas noções morais de base. Não é só se você faz esse esforço, você é incluído no universo moral dele, senão você fica fora, porque é uma questão da alma. Ele não se interessa tanto pelo corpo, mas ele quer dizer, a virtude e a sabedoria são características da alma, e se você não desenvolve essas características, então você não faz parte da comunidade socrática. Então é uma comunidade aberta, mas baseada nesses ideais de sabedoria e virtude. Uma coisa que você chama a atenção é como os filósofos antigos não eram subservientes à cultura que eles viviam. Né? Eles questionavam a cultura que eles viviam de forma radical. Né? Nesse sentido, com certeza, o mais radical me parece que é Platão, porque para ele não tem jeito. Ou a gente muda tudo, ou a gente reforma toda a cultura, ou a gente vai continuar tendo perspectivas corrompidas, né? E o Platão é muito, como você no começo deu o exemplo de Platão, o Platão é muito chamativo, mas ele é bem problemático também, porque ele traz uma perspectiva muito poderosa para a filosofia, e esse poder da filosofia às vezes esbarra no autoritarismo, né? Como é que você vê a figura do Platão também nesse projeto? Sim, sim. Então, o Platão ele foi um aluno do Sócrates. E ele se define como aluno do Sócrates. E o Sócrates não escreveu nada, né? Se ele fosse, quer dizer, nenhuma universidade moderna aceitaria o Sócrates porque ele não tem nenhuma publicação, ele não tem currículo Lattes, vamos dizer. Ele não tem, então, ele não publicou nada, não deixou nada, mas o que a gente sabe sobre Sócrates, na verdade, a gente sabe através do Platão e algumas outras fontes, mas o Platão é a fonte mais importante. E o Sócrates deixou uma impressão muito profunda no Platão, então o Platão escreveu esses diálogos, não é? Nos quais o Sócrates é a figura principal, e tem alguns diálogos que os estudiosos pensam que realmente refletem a filosofia do Sócrates, e a gente pode aprender algo sobre o Sócrates histórico deles. Mas durante toda a vida dele, o Platão continua a usar o Sócrates como uma figura assim, central nos diálogos dele, e assim ele reconhece quanto ele deve ao Sócrates. Mas do outro lado, o Platão também é bastante crítico e transforma a filosofia do Sócrates. E acho que uma coisa que ele vê, acho que foi um traumatismo realmente para o Platão, foi essa falha do projeto do Sócrates. Não é? O Sócrates ele queria converter os cidadãos de Atenas através desse questionamento que ele praticava. Ele queria converter eles à boa vida, não é? Ele queria que eles deixassem a vida que eles levavam e adotassem um outro estilo de vida, uma vida baseada na moralidade, como
o Sócrates entendia a moralidade, uma vida baseada nessa reflexão perpétua e aberta, mas ele falhou. Ele não conseguiu converter. Quer dizer, ele realmente, Sócrates, ele tinha essa consciência de, não é que ele era como uma figura messiânica que veio para salvar a sociedade de Atenas. Mas ele não conseguiu, e não só isso, ele foi condenado à morte executado. E acho que foi um momento bastante traumático para o Platão, e eu acho que ele deduziu dessa falha, ele concluiu dessa falha que o método do Sócrates não funciona. A gente não vai conseguir converter as pessoas desse jeito, porque o irracional, vamos dizer, ele é muito forte. Não é? Uma vez que as pessoas desenvolveram o caráter moral deles e desenvolveram as convicções deles, a gente não vai conseguir tirar através de questões, a gente não vai conseguir mudar eles de forma fundamental. Quer dizer, eles já estão perdidos, eles foram corrompidos pela sociedade. Quer dizer, ele não culpabiliza as pessoas, ele culpabiliza as estruturas sociais e as instituições educativas e culturais, mas ele pensa que é como uma geração perdida. A gente não pode mais salvar, e a falha do Sócrates demonstra isso, e a conclusão dele é que ele chama uma revolução. Quer dizer, você não pode reformar a cidade, vamos dizer, a polis, a comunidade, através da filosofia. Você tem que destruir a comunidade e construir uma comunidade nova baseada nos ideais da filosofia. E realmente ele é bem radical. Quer dizer, tem essa crítica da democracia que eu tinha mencionado antes, mas ele também realmente faz ele chama a revolução, e ele dá detalhes bastante gráficos, vamos dizer. Ele fala que todos os cidadãos que têm mais de 10 anos têm que ser mandados ao exílio. Quer dizer, a gente elimina eles da comunidade, e aí a gente começa de novo, não é só com as crianças que ainda não foram corrompidas, e a gente educa essas crianças na base dos ideais de justiça e sabedoria dos educadores e dos governadores filosóficos, não é? Ele tem essa ideia que o Estado tem que ser conquistado pelos filósofos, os filósofos têm que tomar o poder político, e a função principal deles é de educar os cidadãos, os jovens, e direcionar eles à sabedoria, ao amor da sabedoria e ao amor da justiça. É só através dessa revolução, a destruição total, não é, da comunidade antiga, de todas as estruturas da comunidade antiga e todos os membros da comunidade antiga, com exceção das crianças. Então, é só a partir dessa destruição que a reconstrução pode começar. E então, quer dizer, é um método bastante diferente do método socrático, não é? Então, Sócrates ele questionava, e o Platão quer destruir e reconstruir. E realmente, como você disse, a gente imediatamente tem essa associação com totalitarismo, não é? E realmente o Platão é um defendedor do totalitarismo. Tem o Karl Popper, que é um dos grandes filósofos do século XX, filósofo da ciência, mas também filósofo político. Ele escreveu esse livro sobre a sociedade aberta e os seus inimigos, um dos grandes livros do Karl Popper. E foi um livro que ele escreveu nos anos 40. Ele era um filósofo judeu que vinha da Áustria, de Viena, e então ele passou pelo nazismo e stalinismo e tudo isso, mas um dos fundadores, um dos principais inimigos da sociedade aberta é o Platão, realmente.
Quer dizer, ele identifica o Platão como um dos grandes inimigos da sociedade aberta, e realmente tem esse aspecto no Platão, que ele quer usar o poder político para criar, para educar cidadãos bons e felizes. Quer dizer, uma proposta bastante radical e bastante problemática, né? Sem questão. Uhum. Eu acho que a força vem talvez da ambiguidade, né? Então tem uma força muito grande nas imagens também, né? A gente fica preso nas imagens do Platão. Mas eu não sei, acho que a gente não vai conseguir ter tempo de percorrer todo o caminho da antiguidade de todos os autores, mas um dos exemplos que você dá que chama mais atenção, para mim pelo menos, é a comparação dos cínicos com os punks, né? Eu acho essa comparação fantástica, porque eu tenho um amigo punk, graduado em filosofia, né? E ele sempre muito fã dos cínicos. Ele sempre foi muito fã dos cínicos, né? Mas o paradoxo também é a questão da autenticidade acaba sendo o mote dos punks, né? Assim, você tem alguma coisa meio moderna ali do eu verdadeiro, né? Como é que você vê essa relação? Queria que você explicasse para os nossos ouvintes. Sim, então eu tinha descrito um pouco o Diógenes de Sinope, que é um dos fundadores do cinismo antigo, e a gente já vê que ele escolhe um modo de vida que não é bem burguês, vamos dizer. Eu escrevi um ensaio assim pequeno sobre os cínicos como os punks do mundo antigo. Punks of the Ancient World. E eu acho que é uma comparação assim legítima, porque foi assim que eles foram percebidos, não é? Porque eles assim de maneira sistemática transgressavam as convenções sociais, e isso fazia parte da filosofia deles. Quer dizer, tem como um lado performativo também, artístico. Eles fazem performance, eles transformam a vida deles numa performance de transgressão. E, como eu falei, tem muitas histórias sobre o Diógenes em particular, mas também sobre outros filósofos cínicos. Que ilustram esse aspecto da filosofia deles. Quer dizer, eles viviam a filosofia deles. Não é? Isso também é uma característica da filosofia antiga, que a filosofia não era só uma preocupação acadêmica, mas que os filósofos viviam a filosofia deles. Então, essa transgressão fazia parte da filosofia dos cínicos. E então a gente tem muitas descrições do Diógenes que ele assim come em público, que era considerado não era considerado assim, não o que uma pessoa de bem não faz, mas não só que ele comia em público, ele também defecava em público, ele também masturbava em público. Quer dizer, ele fazia todas essas coisas que não se faziam em público para realmente confrontar as pessoas para chocar, não era? Era uma estratégia de choque. E ao mesmo tempo, os cínicos, e Diógenes em particular, eles se consideravam também, como Platão, eles se consideravam discípulos, alunos do Sócrates. Quer dizer, eles se viam como continuando o projeto do Sócrates, mas enquanto o Sócrates usava questões e provocações assim intelectuais, eles realmente usavam essa terapia de choque para forçar as pessoas à reflexão. Quer dizer, o Sócrates também queria forçar as pessoas à reflexão, mas com as questões dele, eles faziam transgressão para obrigar as pessoas a se autoquestionar. O que é interessante é que eu acho que os cínicos eles tentam fornecer uma resposta à pergunta que o Sócrates deixou aberta, não é? Quer dizer, o Sócrates ele não aceita a moralidade convencional tradicional. Quer dizer, ele não tem nenhum respeito pela moralidade tradicional convencional. Ele questiona
não é? Ele não quer dizer, ele não aceita a autoridade da tradição. E é a mesma coisa com os cínicos, eles também não aceitam a autoridade da tradição, eles transgressam tudo. Mas o Sócrates deixa essa pergunta aberta, quer dizer, ele não tem um substituto. Quer dizer, ele questiona a autoridade da moralidade tradicional, mas ele não tem um substituto, ele não tem nada que ele pode pôr no lugar dessa moralidade tradicional. E os cínicos, sim, eu acho que eles pensam que eles conseguiram identificar o código moral verdadeiro universal, e eles são os primeiros que recorrem à natureza como autoridade moral. A moralidade, as normas morais, têm que ser baseadas na natureza. Quer dizer, o Sócrates ele estava procurando a sabedoria moral na cidade, na cultura, em Atenas. Mas eles falam, não procurem em Atenas, não procurem em Esparta, não procurem em São Paulo, não procurem em Montreal. Quer dizer, não é na cultura, não é na cidade, não é na comunidade humana que a gente vai achar essas normas que são realmente válidas, mas é na natureza que a gente vai achar essas normas. E a gente tem que seguir a autoridade moral da natureza. E é esse o substituto à moralidade convencional. Então, do ponto de vista deles, eles não eram punks que transgressavam, mas eles eram aqueles que viviam a verdadeira moralidade, que é a moralidade da natureza, que eles seguiam os impulsos da natureza deles. Quando o Diógenes queria masturbar, ele masturbava porque a natureza humana é assim. Não é? A gente tem esses impulsos, então ele não via razão não responder a esse impulso quando ele queria comer, ele comia. Quando ele tinha que fazer cocô, ele fazia. Quer dizer, não é essa ideia de seguir a natureza sem dar conta, sem se preocupar com as convenções e as sensibilidades dos burgueses. Então ele pensava realmente, e os cínicos em geral, eles pensavam que, o negócio deles não era a transgressão, mas era seguir as normas verdadeiras da natureza. Eles se viam como os únicos seguidores, os únicos que tinham identificados e seguiam as verdadeiras normas. E todos os outros são os verdadeiros punks. Não é? Da perspectiva dos cínicos, nós, os burgueses, somos os punks porque nós somos aqueles que transgressem as normas da natureza, que são as verdadeiras normas. Não é? Quer dizer, nós que seguimos as normas convencionais e tradicionais somos aqueles que, na verdade, transgressem as normas que são válidas, seguinte os cínicos. Então tem essa inversão, não é? Da percepção do burguês, o cínico é o punk, da percepção do cínico, o burguês é o punk, porque a transgressão verdadeira é aquele que faz aquele que segue as normas convencionais. E isso se transformou em herança geral da filosofia antiga e, vamos dizer, se transformou em herança geral da filosofia até o século XVIII, vamos dizer, até o David Hume. Essa ideia que a natureza é a autoridade moral, não é? Se a gente quer entender como a gente deve se comportar, nós temos que olhar para a natureza. Quer dizer, tem muitas interpretações dessa autoridade moral da natureza, mas se você vê os estoicos, por exemplo, os epicureus, os seguidores de Epicuros, eles todos apelam à natureza, não é como autoridade moral, ou antes deles também, o Aristóteles, por exemplo, não é? Ele descreve a natureza humana e tenta deduzir da natureza humana qual é o ideal da felicidade humana. Então, essa ideia que nós podemos tirar ou deduzir da natureza normas éticas é uma ideia que foi aceitada
e que realmente foi iniciada pelos cínicos, tentando oferecer uma resposta à questão que o Sócrates deixou aberta. Não é? Quer dizer, a questão do código moral que pode substituir o código convencional tradicional. Isso é fantástico. Eu tenho um amigo, o Severino Goenha, que é um filósofo moçambicano, e ele se inspira muito no Diógenes. Quando você pergunta o que é filosofia, ele está com a lanterna na mão procurando o homem ainda. Então é muito curioso como ele usa o Diógenes para não cair no estereótipo que fazem da filosofia africana também, e para as forças que também nacionalisticamente querem uma imagem da filosofia africana, como ele trazendo a imagem da nação, etc. Eu acho muito interessante como ele usa o Diógenes. Mas eu queria fazer uma pergunta que vai fechar um pouco nossa conversa geral, porque a gente não vai conseguir seguir passo a passo, mas eu acho que esse mote da natureza é um bom mote para a gente pensar, porque o que era a natureza para os antigos, essa relação com o cosmos, acaba se ressignificando com o universo judaico-cristão, e toda a nossa relação com a natureza hoje talvez seja diferente quando a gente pensa que a natureza é recurso para a gente utilizar. Os animais estão aí para serem submetidos ao homem, tudo que está em volta é para ser submetido ao homem. Então, a segunda parte do seu livro vai trazer questões interessantes sobre os limites da aplicabilidade desse contexto do mundo antigo para nós, né? E talvez também uma questão que também ela está sempre como próxima da gente, que trabalha com ciências humanas, que é aquela que, se você não fizer esse questionamento, não procurar trazer algum tipo de questionamento, as pessoas vão encontrar respostas de todo modo. De qualquer forma, elas vão encontrar respostas, né? Então eu queria que você comentasse um pouco sobre essa segunda parte que é justamente recontextualizando esses questionamentos, como esse universo que era baseado no destino pode se dialogar com esse universo que muitas vezes é visto a partir do livre-arbítrio, né? Talvez duas coisas que eu posso mencionar. Então, eu não me vejo como defendendo nenhuma das filosofias antigas, na verdade. Quer dizer, eu tenho essa curiosidade, eu acho que tem muita coisa boa que a gente pode aprender deles, mas eu acho que também tem muita coisa problemática, não é? Então, a gente falou do autoritarismo do Platão, o totalitarismo do Platão, e esse apelo à natureza, muitas vezes, levou a resultados bem problemáticos, não é? No caso do próprio Platão, tem essa divisão da humanidade em três classes. Tem a elite intelectual que é capaz de fazer filosofia, e depois tem aqueles que são capazes a defender a cidade na guerra, e tem aqueles que não têm muita capacidade intelectual, então eles produzem, fazem agricultura. Ele defende essa ideia de que os seres humanos são bem iniguais, não são iguais. Não é que tem essas diferenças enraizadas na natureza humana mesma. E o Aristóteles é pior, não é? Quer dizer, o Aristóteles ele faz uma defesa da escravidão. Inclusive, ele tem esse conceito do escravo natural, e a grande maioria da humanidade são bárbaros, não são gregos, mas bárbaros, e podem ser escravizados com legitimação. Quer dizer, ele acha que é certo que eles sejam escravizados, porque eles não têm certas capacidades racionais que possibilitam a autonomia racional. Então eles quer dizer, é melhor para eles que eles tenham um mestre que diga a eles o que eles têm que fazer, porque eles não podem reconhecer eles mesmos o que eles devem fazer. Então, quer dizer, tem muita coisa ruim que saiu, que não é, quer dizer, não é por nada que nós temos essas suspeitas
em relação à natureza como autoridade moral, bem que, vamos dizer, no século XVII, John Locke também apela à natureza quando ele quer estabelecer a igualdade e liberdade dos seres humanos. Ele fala que nós nascemos todos iguais e livres. Então, quer dizer, o apelo à natureza ele pode ir em muitas direções diferentes e pode ser usado para basear muitas teses diferentes sobre o ser humano. Mas o que eu acho assim fascinante na filosofia antiga é menos então os resultados concretos, mas é mais a discussão que eles conduzem. Quer dizer, eles têm essa seriosidade, eles têm, quer dizer, tem essa curiosidade séria e esse desejo de estabelecer o que é uma boa vida para os seres humanos. E tem essa disputa, quer dizer, o que a gente aprende deles não é um dogma, na verdade, não é uma resposta assim dogmática, mas é uma série de respostas que estão em conflito e a gente vê que realmente não é fácil determinar não é qual é a boa resposta e a gente pode utilizar isso como um modelo para reativar um tipo de conversa na nossa sociedade sobre o que é uma vida boa para o indivíduo, mas também o que é uma sociedade boa, porque essas duas questões, em geral, estão vinculadas na filosofia antiga. A gente viu isso em Platão, não é? Ele pensa que realmente é a estrutura social e cultural que determina as convicções dos cidadãos. Então tem esse vínculo entre a vida boa do indivíduo e da sociedade. Então eles oferecem essas ferramentas para uma reflexão mais do que respostas dogmáticas a essas questões. E isso eu acho que é uma coisa assim que faz falta na nossa sociedade. Não é que você tinha mencionado o movimento woke, quer dizer, eles têm todas as respostas dogmáticas e também tem aqueles que não refletem nada, só seguem as convenções e querem obter, vamos dizer, os valores assim convencionais, riqueza, ou fama, ou poder, ou influência no YouTube e likes e coisas assim. Quer dizer, tem aqueles que têm a verdade, tem aqueles que não se interessam pela verdade, mas não tem essa conversa aberta que a gente acha em Sócrates já e que continua na filosofia antiga. Realmente essa discussão mais do que quer dizer, a discussão é mais importante para mim do que as respostas específicas. Não é essa discussão assim bem viva e bem intensa e séria, também com humor. Quer dizer, não é? Tem bastante coisa assim engraçada mas então esse debate. E eu acho que um dos pensadores modernos que defende essa ideia de debate e que vê o valor do debate é o John Stuart Mill, que também é uma inspiração para mim. John Stuart Mill no século XIX, não é? O filósofo britânico que faz parte do utilitarismo, vamos dizer, um discípulo do Bentham, mas ele no livro dele sobre a liberdade, On Liberty, ele defende essa ideia do debate social e também essa ideia de experimentos com a vida. A gente tem que experimentar com a vida, com modos não convencionais de vida. E eu acho que a gente pode estabelecer um link interessante entre essa ideia do experimento de vida que o Mill defende e os experimentos de vida que a gente acha na filosofia antiga, que realmente eles estavam experimentando com modos de vida não convencionais. Tem também diferenças, não é, entre os pensadores antigos e o John Stuart Mill. O John Stuart Mill ele se interessa mais a autenticidade, não é? Essa ideia que cada indivíduo tem uma série de talentos individuais e capacidades individuais e paixões individuais, e a gente tem que desenvolver um modo de vida que
caiba ao indivíduo. Quer dizer, a gente não pode seguir os modos convencionais porque cada um tem as suas próprias características. Os filósofos antigos, eles não têm esse interesse, eles não se interessam pela autenticidade, eles querem realmente definir o que é a vida boa para todos os seres humanos, mas mesmo assim, eles acabam desenvolvendo modelos não convencionais, experimentos não convencionais com a vida. E isso eu acho interessante, isso eu acho estimulante, mais do que os resultados concretos ou as respostas concretas que eles deram. Isso é fantástico. Eu fiquei lembrando aqui desse colega meu, punk, o Eduardo. Eu comentei com ele sobre o problema da autenticidade, como certos governantes gangster aí, eles fazem as coisas todas erradas, mas são autênticos. Eles reclamam dessa autenticidade. Então tem que tomar cuidado um pouco sobre o modelo, porque a gente pode cair nisso. Professor, eu tenho 3 perguntinhas que eu faço para todos os convidados. São perguntas singelas, daquelas. O senhor responde como o senhor acha melhor. São perguntas mais simples. A primeira é: o que é filosofia? O que é a filosofia? Eu acho que para mim realmente deu para ver nessa conversa que eu me inspiro no modelo socrático do questionamento, do falibilismo, da conversa sem término. Então, para mim, a filosofia é isso, e eu acho que tem como é como uma atitude filosófica, assim, essa abertura de espírito, na verdade, eu acho que é uma atitude filosófica agradável, é uma coisa que me dá prazer, na verdade, eu acho que é uma coisa que vale a pena cultivar em todos, assim, é como um ethos filosófico, quer dizer, que é menos baseado numa filosofia bem articulada, mas é mais baseado numa atitude assim de espírito, que vem com uma certa abertura e que se liga a ao reconhecimento que nós podemos estar errados e que nós talvez vamos ter que revisar mesmo as nossas convicções mais fundamentais e a disposição de fazer isso. Então, isso para mim é a filosofia. Qual o filósofo que mais lhe impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente? Então, se eu tivesse que levar um filósofo a uma ilha deserta, uma boa questão. Acho que eu levaria as obras do Platão, mas também Spinoza. A gente não falou assim de Spinoza, mas eu também passei um tempão assim estudando Spinoza. E o Spinoza é aquele que ele é o mais afastado desse modelo socrático, que ele escreveu uma obra filosófica seguindo o método da geometria, quer dizer, ele realmente queria estabelecer uma vez por todas a verdade, mas ele faz isso com tanta provocação e tanta originalidade que acho que eu levaria também a ética do Spinoza para continuar estudando, bem que ele esteja talvez o mais afastado possível dessa atitude aberta que eu descrevi antes do Sócrates, porque realmente ele quer estabelecer definitivamente a verdade. Ele pensou que ele tinha estabelecido definitivamente a verdade, então é o polo oposto. O senhor respondeu a terceira pergunta que eu ia fazer: qual que era o seu filósofo favorito? Mas não porque eu fiz, que é qual que mais lhe impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente? Pessoalmente, sim. Ok. Eu aprendi bastante com o meu orientador na minha tese de doutorado, que é um filósofo que ensina na Universidade Hebraica em Jerusalém, mas ele é um verdadeiro filósofo também, nesse sentido que eu descrevi, uma pessoa muito culta e muito inteligente, mas extremamente humilde, mas humilde nesse sentido de ele conversa com todos, com humor, quer dizer, ele não tem nenhuma arrogância, assim, mas essa disposição de
continuar a conversa, sempre continuar a conversa. O nome dele é Zeph Harvey, mas então ele escreveu sobre Spinoza e Maimônides e outros. Mas eu acho que ele me ensinou também a ler os filósofos antigos, a conversar com a história da filosofia como uma tradição que está não morta, mas viva, mas que continua, que continua sendo interessante. E então ele é um modelo. Eu tenho um colega também aqui na McGill, com o qual eu converso bastante, e ele é esse tipo gênio, como se diz, um pródigo. Quer dizer, ele frequentava seminários de matemática avançada quando ele tinha 12 anos. Quer dizer, tem essa capacidade intelectual fora do comum. Ele tem um doutorado em matemática, em filosofia, e tem uma sabedoria enorme. E ele vive esse ideal de vida aristotélico que o Aristóteles definiu, essa ideia de uma vida contemplativa, não é uma vida dedicada à contemplação, à sabedoria, ao conhecimento. E ele vive essa vida assim, quer dizer, ele está totalmente dedicado ao conhecimento, e tudo que ele faz é para avançar mais intelectualmente. Eu acho isso fascinante, quer dizer, não é o meu caminho. Eu tenho uma esposa e filhos e uma vida ao lado da filosofia e fora da universidade, bem que eu também tenho as minhas conversas filosóficas com os meus filhos. Quer dizer, eu não separo assim de maneira categórica, mas eu também gosto de sair, não é, da conversa às vezes, e fazer parte da vida do dia a dia, da vida mais convencional. Mas ele realmente, ele não tem filho, ele mora no escritório dele, e ele ilustra de uma certa forma essa dedicação total à verdade e à sabedoria, e não importa o que você pergunta para ele, ele sempre pode dar. Ele tem todo um conhecimento assim, quer dizer, não tem pergunta a qual ele não tem uma resposta bem fundada. Quer dizer, é impressionante. Qual que é o nome dele? O nome dele é Stephen Mann. Então o sobrenome é Menn. E também tem um outro lado dele que eu acho fascinante. Então, ele tem essa capacidade enorme, mas ele já faz uns 20 anos que ele está trabalhando, que ele está produzindo um só livro, que é um comentário, vai ser o comentário definitivo sobre a metafísica do Aristóteles. E não é ele... Quer dizer, ele usa essa liberdade do professor, do acadêmico, para produzir essa obra. E, quer dizer, ele não tem nenhum interesse assim de produzir rapidamente muitas publicações, mas ele dedicou 20 anos de vida e de trabalho a essa obra que vai ser revolucionária na área da filosofia antiga. E é uma coisa assim, não é bem uma atitude convencional, vamos dizer. Ele é uma pessoa de exceção, assim. Tem uma certa coragem também, coragem intelectual de não publicar para poder construir essa obra. E, quer dizer, na idade do tweet, não é? Ele dedica 20 anos a escrever um livro. Eu fiquei lembrando de uma crônica da Fernanda Torres, a filha da Fernanda Montenegro, né? Ela descrevendo que quando ela era mais jovem, ela sempre gostava desses autores mais críticos da sociedade, como Flaubert, Dostoiévski e tal. Aí, quando ela ficou mais velha, ela percebeu que eram todos homens que não cuidavam dos seus filhos, nunca tiveram família, nunca... Para ter uma obra genial, parece que é um peso muito grande, né? Ela dá um passo atrás e fala assim, eu
preciso ter mais crítica em relação a esse projeto, porque parece que eles perderam alguma coisa que, do ponto de vista feminista, então, o negócio é mais complicado também. Eu acho que tudo justo, críticas justas. Mas, professor, eu queria te pedir indicações. O que você indicaria de leitura para os nossos ouvintes? Mas eu já vou fazer outras indicações para nossas editoras, né? O trabalho do professor Carlos Franco é muito útil para a gente nesse momento que a gente precisa reafirmar os passos da filosofia no Brasil. Eu acho que nesse momento de reconstrução do país também. Então, eu sei que a obra dele já está sendo traduzida em espanhol e a gente precisa dessa obra em português. Então, os editores que estiverem ouvindo, é, esse é o pedido que a gente faz. Eu acho que é importante para toda a comunidade. E eu queria pedir indicações, então, professor. O que você indicaria de leitura, de música, de filme? O que você quiser indicar para os nossos ouvintes? Leitura. Deixa eu pensar. Eu vou indicar um livro, por enquanto que o professor está pensando, que é o Lendo Lolita em Teherã, que é Sim. interessante também. Né? Já que a gente não tem em português o Estando Platão na Palestina. Então... Sim. Foi um pouco uma inspiração, o título realmente do Nabokov. Não? Sim, mas eu acho que essa dimensão intercultural das reflexões eu acho muito interessante também. O caminho e a proposta também eu acho que é muito, muito bacana, né? E aí eu estou também chamando atenção para talvez, eu acho que quem não conhece podia dar uma olhada no trabalho do Richard Hort sobre poesia, né? Contingência, ironia e solidariedade sobre o lugar da literatura, porque eu acho que é uma coisa muito interessante na perspectiva de como ver a filosofia, né? Sim. E ele vem assim do mainstream da filosofia analítica, mas ele se posiciona contra de uma certa forma e ele representa assim o pragmatismo, não é, né, americano de uma certa forma. Não, o pragmatismo quase antipragmático, porque essa valorização da literatura, e como você falou do Stuart Mill, ele é muito ligado ao Stuart Mill. Eu fiz meu doutorado sobre o Hort, então eu sou suspeito para falar sobre isso. Claro. E eu acho que tem uma coisa curiosa, bibliograficamente também, porque o Hort é filho de militantes de esquerda bem radicais, né? E ele tinha várias... E tinha também repressões em relação à religiosidade por conta dessa posição. Quando você contou a sua história também, eu fiquei pensando, olha só. Sim, claro. Acho que outro livro que vale a pena ler e que também oferece talvez um outro ponto de vista assim, bastante radical é As Confissões de Agostinho. Que ele também é um herdeiro da filosofia antiga de uma certa forma, mas ele também é um dos grandes críticos da filosofia antiga. Não é? Todos os filósofos antigos eles têm assim um certo optimismo, vamos dizer, que ou o indivíduo ou a sociedade pode produzir quer dizer, se a gente, quer dizer, a gente não nasce, quer dizer, não é a gente tem que fazer um esforço, mas se a gente faz um esforço, a gente pode atingir, a gente pode conseguir uma vida boa. Talvez a gente precisa da ajuda da sociedade, como diz Platão. Talvez a gente não precisa da ajuda da sociedade, como dizem os estoicos. Mas tem essa possibilidade de conseguir uma vida boa se a gente aprende as boas técnicas e faz um esforço e tem os bons conceitos e um bom entendimento. E o Agostinho Tardio, ele critica essa possibilidade, não é? Ele diz que a humanidade foi corrompida completamente pelo pecado, através do pecado de Adão e Eva. Não é? Tem essa ideia do pecado original que corrompeu a humanidade completamente e nós não temos as ferramentas para sair da corrupção e nós precisamos da graça de Deus para tirar a gente dessa situação de corrupção e pecado. E eu acho isso super interessante porque é um contraponto ao otimismo da filosofia antiga. E as confissões é um tipo de autobiografia, não é? Quer dizer, tem esse lado existencial também. Ele conta a vida dele e os pecados dele, as dificuldades dele de superar o pecado e de se liberar
dos desejos sexuais dele, como ele não conseguiu e depois a graça de Deus conseguiu liberar ele, tudo isso. É um livro fascinante que acho que dá para ler também, porque não é um livro técnico, não é, é um relato pessoal. Então acho que vale a pena. E também talvez os livros dos existencialistas também é um outro contraponto, de uma certa forma. Vamos dizer, Albert Camus, o mito de Sísifo, por exemplo, é porque lá a gente falou assim da natureza como autoridade moral e para os existencialistas a natureza não tem mais essa autoridade. Não é, o universo não tem mais sentido metafísico, é o absurdo, assim, e aí tem essa liberdade absoluta e a gente pode construir qualquer vida com essa liberdade que não é mais constrangida pela natureza, não tem mais normas assim que limitam a nossa escolha existencial, e aí a gente cai nessa liberdade que é bastante não é muito confortável, na verdade. E também acho que ilustra um outro lado desse projeto, não é? Quando a gente já não tem mais a natureza para guiar, para servir como guia. Então tem os filósofos antigos que seguem a natureza de uma certa forma. Tem o Agostinho que diz que só Deus, a graça de Deus pode nos salvar. Tem os existencialistas que pregam essa liberdade absoluta sem nenhuma norma para orientar a gente. Então acho que talvez são essas as leituras em torno dessas questões que a gente conversou, sobre as quais a gente conversou. É como se você continuasse o livro agora, porque você passou pela antiguidade e agora já jogou mais possibilidades de interpretação. Muito bom, professor. Eu queria agradecer essa possibilidade de diálogo e essa abertura mesmo. Para mim foi muito bom e muito enriquecedor. E eu queria deixar espaço livre para o senhor falar, dar um recado final, dizer divulgar alguma coisa que o senhor queria divulgar. Palavras finais. Palavras finais não é uma coisa muito boa, né? Então, recado. Não, foi um grande prazer, e faz muito tempo também que eu não tenho assim muita oportunidade de falar em português sobre filosofia, e para mim realmente foi, quer dizer, às vezes você percebeu, eu estava procurando as palavras, porque na verdade então eu falava perfeitamente português quando eu tinha 12 anos, e o meu vocabulário ele foi de uma certa ele ficou não, eu voltei para o Brasil depois de terminar a escola e fiz esse projeto que eu descrevi em Salvador, mas e eu sempre tinha esse desejo de continuar, de manter esse vínculo ao Brasil, mas é complicado. Minha esposa tem medo de ir ao Brasil, porque sempre tem alguma coisa, criminalidade ou zika, outra coisa. Então a gente não consegue ir. Eu gostaria de ir mais, eu tenho família, meu pai mora lá, mora em Minas Gerais, agora minha irmã também. E eu nunca assim consegui estabelecer um vínculo assim mais estável com uma universidade no Brasil. Então isso fica, quer dizer, eu tenho esse interesse, mas se alguém quiser desenvolver alguma coisa, com prazer. Mas foi um grande prazer e realmente gostei de conversar sobre esses assuntos com você e em português e para uma audiência brasileira. Que ótimo. Ei, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só R$5 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/filosofia_pop.